Hey galera, mais um vídeo e aqui quem fala com vocês é o Easy. Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre as mortes mais zica da obra de Naruto. Os personagens que morreram bruto, morreram no pau, lutando, batalhando, morreram de uma morte muito louca, se mataram, fizeram o escambau pra poder vencer a luta deles, beleza? Então essa aqui é a morte zica. Então, sem enrolação, vamos para a primeira morte, que é do nosso amigo Danzo. Sim, Danzo, queridão de todo mundo. Todo mundo ama o Danzo, né? Só que não. Eu sou o único cara que gosta do Danzo porque o Danzo é bruto demais. Se tu quer gostar do Danzo, assiste o vídeo que eu fiz sobre ele, onde eu explico toda a história do Danzo e as motivações dele pra ser daquele jeito. Então é um personagem que sim, tem princípios, só que o cara era louco demais e, mano, eu gosto de personagem assim. E a morte dele foi muito marcante, pois o que aconteceu? Ele foi um dos motivadores do Itachi ter feito o que fez. Ele que influenciou de certa forma o massacre do Clã Uchiha, onde Itachi teve que matar todos os parentes dele. Todos do seu clã o cara teve que matar. Só sobrou o Sasuke. E Sasuke sabia disso. Sabia que Danzo era um dos caras envolvidos nisso. Quando ele descobriu, ele foi atrás do Danzo localmente e conseguiu vingar o clã dele, de certa forma. Então a morte de Danzo foi uma morte que marcou, porque o Danzo lutou muito bem. A luta entre Sasuke e Danzo foi muito louca, uma luta muito boa. Os personagens lutando loucamente, Izanagi sendo usado, os poderes de Hashirama sendo usado, os poderes do próprio Danzo, as invocações do Danzo que são muito zica. Então foi uma luta muito boa, mostrou que Sasuke tinha crescido e agora ele ia vingar, ia fazer o que ele queria fazer de fato. Ele tinha poder para isso, e só que Danzo não foi morto pelo Sasuke. Danzo se matou. Ele usou uma técnica para tentar matar tanto o Sasuke quanto o Obito. Então o bicho era tão bruto, tão louco, que ele tentou já matar os outros dois ao mesmo tempo que ele estava morrendo. Então foi uma morte muito bruta, uma morte muito zica e também emocionante no fim, porque ele se despede de certa forma de Hiruzen, que era a única pessoa da época dele e um cara que ele passou a vida inteira perseguindo e tentando alcançar esse cara. Então tipo, ele via Danzo lá na frente como um sol que brilhava loucamente e ele se considerava como se ele fosse a sombra, a raiz, tanto que ele tinha a organização chamada Raiz, que ele se considerava um ninja das sombras, um cara que não aparecia, nunca ele iria ser visto, pois ele era a raiz da vila, ele estava por baixo da terra, então ele se considerava a raiz e de fato ele era, ele fazia as coisas sem ninguém ver, ele passou anos sem ninguém nem saber quem ele era às vezes. Então um personagem que marcou muito na minha opinião, e a morte dele foi muito zica, porque ele não foi morto, ele se matou tentando matar outros caras. O bicho é bruto demais. E outra coisa, a morte dele atrapalhou algumas coisas nos planos de Obito também, que queria o olho de Shisui, que queria o corpo do próprio Danzo para analisar. Só que Danzo destruiu o olho, aí fica difícil. Eu fiz um vídeo explicando o que aconteceu com o olho de Shisui, explico essa parte do Danzo e também explico a parte do Itachi, que também estava com outro olho de Shisui, um dos olhos mais poderosos da obra. Outra morte de um bicho bruto demais é a morte do Kisame. Sim, manos. Outro cara que ninguém matou ele, simplesmente o bicho se matou para não contar o segredo da Katsuki, não contar o que ele sabia, pois como ele estava no meio de ninjas que tinham acesso à mente dele, ele simplesmente prendeu os caras que estavam na volta dele, iria matar os caras também, se não fosse protagonista ele matava. E ele se prendeu também, onde os tubarões comeram ele se matou, o bicho se matou, o bicho é bruto demais, ninguém venceu ele. Nunca foi vencido, sempre escapou de alguma forma ou outra, e no fim simplesmente para manter o segredo da Katsuki, manter a organização a salvo, ele se matou, mano. Ele se matou, quase matou os outros caras também, então o bicho foi que nem Danzo. Ele fez ali a técnica dele, tirou a vida dele, destruiu o próprio corpo, mas ele já ia matar os outros caras junto, os caras se salvaram, meio no protagonismozinho, eu vou ficar quietinho aqui, não vou entrar nesse mérito aí, mas Kisame, outra morte bruta demais. Outra morte bruta, e foi a primeira morte pra gente, foi a morte de Hiruzen. Sim, a morte não foi tão emocionante assim, apesar de emocionar de alguma forma, pois o personagem era querido pela gente naquela época, porém ela foi muito bruta, pois o velho lutou até o fim para tentar parar o Orochimaru, que era seu discípulo. Então ele lutou contra o próprio discípulo dele, que estava atacando a vila, e entregou tudo que ele podia para poder deter ele. Ele já era velho, não era mais para estar lutando, mas o bicho foi para cima loucamente, lutou contra o segundo e o primeiro Hokage, lutou contra o Orochimaru. Então, mano, uma morte muito marcante, morte muito zica, mostrou as técnicas dele, mostrou que ele dava um caldo ainda e dava demais, porque, mano, ele lutou contra o primeiro Hokage, lutou contra o segundo Hokage e lutou contra o Orochimaru, e ele conseguiu vencer o primeiro, o segundo prendeu no Shinigami, e depois foi pra cima de Orochimaru ainda, quase venceu o bicho, não venceu por pouco mesmo, porque o Orochimaru foi mais esperto e cravou uma espada nas costas dele, tirando as forças do velho, e o velho morreu. Mas outra morte que foi muito marcante, muito zica, e que mudou o rumo da obra, trazendo a Tsunade para a obra, a quinta Hokage, também uma das personagens mais importantes,
nossa querida obra de Naruto. Outra morte que na minha opinião foi muito zica, mas barra emocionante, pode dizer assim, é a morte de Nagato. Nagato fez o escambau, vilão, líder da Akatsuki, entre aspas, o bicho fez de tudo. Só que chegou no momento em que ele atacou a vila e ele matou simplesmente muita gente. O bicho destruiu muita gente e no fim, com o discurso de Naruto e tal, Narutinho, mano, Narutinho tinha que ser político, e de fato é, né, é o Hokage agora. Ele conseguiu convencer Nagato a ressuscitar todas as pessoas, só que para ele ressuscitar todas as pessoas, como ele estava fraco, ele teve que dar a vida dele para ressuscitar todo mundo. Então foi uma morte muito marcante, só que emocionante e tudo mais, só que ela foi mais zica porque ela ressuscitou personagens que tinham morrido. Um desses personagens era Kakashi, e Kakashi morreu para o próprio Nagato, né, barra Pen. Então ele ressuscitou os caras, foi bruto demais a luta, tudo que ele fez ali, de ter destruído a vila, e depois ter ressuscitado todo mundo de novo, tipo, mano, o bicho era muito poderoso, e pra mim, foi uma morte zica por isso. Ele matou todo mundo, e depois ele ressuscitou todo mundo e morreu. O bicho é bruto demais, e depois a segunda morte dele, já como Nagato, do Teisei e tudo mais, também foi muito emocionante, porque ele foi selado, e ele falou pra Naruto que ia ficar cuidando junto com Jiraiya, falou de Jiraiya, todo mundo já começa a chorar, que ficaria cuidando Naruto para ele se tornar um exemplo de ninja, e ele realizar o sonho tanto de Nagato quanto de Jiraiya. Eles ficaram cuidando e colocaram todas as suas esperanças no próprio Naruto, no caso o irmão dele de mestre. Então muito emocionante, as duas mortes e muito zica também, porque o bicho antes de morrer passou o vapo em geral. O bicho é bruto demais também, hein? E outra morte lá do clássico que me marcou muito foi a morte de Kimimaro. Kimimaro, um bicho muito zica, um cara que tinha um futuro muito grande pela frente, porém ele tinha uma doença. E essa doença impedia ele de crescer, de evoluir, de ser mais. Então aquela doença estava barrando ele, ele seria o próximo corpo de Orochimaru, estava feliz com isso, ele queria se entregar ao mestre dele, porém o corpo dele estava ruim, o que ele fez? Já que eu vou morrer, simplesmente eu vou tacar o pau em todo mundo e eu vou fazer com que Sasuke chegue até Orochimaru. Chegue até Orochimaru para ser o corpo do meu mestre, já que eu não posso ser. Então ele lutou até o fim e ninguém venceu ele. Ele simplesmente foi vencido pela própria doença, pois ele se esforçou tanto que o corpo dele, como estava debilitado, acabou morrendo, mas iria levar dois dos personagens mais fortes da obra hoje em dia e dois personagens que todo mundo respeita. Lee e Gaara, irmão. Só esses caras. Sim, e ele ia dar uma peixeirada nas costas dele, uma ossada. Saiu assim que... Quando foi dali, o cara morreu pra doença. Então os bichos não conseguiram parar ele, ele estava sozinho, debilitado, fraco, doente, sangrando, bolado. Lutou contra o Naruto, contra o Rock Lee, depois contra o Gaara. 3 personagens muito poderosos e no fim só morreu por causa da doença. Tem a história dele aqui no canal, onde eu conto tudo sobre ele, conto a historinha bonitinha, curiosidades e tudo mais. E também tem um vídeo explicando sobre o clã dele, o clã Kaguya. Card que é um tiro superior da tela, assistam. Sei que vocês vão se divertir bastante e vão conhecer mais sobre esse personagem, que pra mim é um dos melhores e um dos meus favoritos também. Outra morte que também foi marcante, mas não tanto, porém o jeito e o momento da obra deixaram com que essa morte fosse interessante, é a morte de Konan. A morte de Konan é mais interessante do que marcante, ela não marcou tanto, não emocionou tanto os fãs da obra, porém a personagem sempre foi muito querida e ela já tinha perdido os 2 amigos dela, tanto o Yahiko lá no início e depois Nagato, que entregou sua vida, mas no caso da Konan, ela tentou lutar por seu ideal até o final, ela tentou manter a Akatsuki viva da maneira antiga até o final, ela era a última representante da Akatsuki de verdade, da primeira Akatsuki. Quando ela morreu, acabou a Akatsuki naquele momento antiga e ficou só a Akatsuki de Obito. Então foi uma morte muito louca, muito marcante, não foi tão emocionante, mas a luta em si, o que aconteceu naquele momento e a parte em que a obra estava, marcaram muito os fãs dessa personagem e por isso que eu coloco ela aqui como uma das mortes marcantes também na obra de Naruto. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido, gostou mesmo? Deixa o like pra mim, se inscreva no canal e pessoal, aqui ó, vídeos aqui no canal são todos os dias. Então não se preocupa, todo dia vai sair vídeo e às vezes sai vídeo de manhã e de noite. Então, mano, tem vídeo pra mais de metro. De manhã geralmente sai vídeo sobre outros animes e de noite sai vídeo sobre Narutinho da massa, belezinha? Fica com Deus, uma boa semana e até amanhã. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harry. Fui! Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.